Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Caverna do Morcego, continuando a discussão com redes e ruas, mídias sociais e ativismo contemporâneo do Paulo Gerbaldo, né? Então, se antes a gente estava discutindo a questão da liderança, hoje a gente vai falar sobre os líderes relutantes, né? Que é o nome desse capítulo que a gente vai entrar. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. A gente tem esse trampo, além disso temos outros trampos feitos em formato de vídeo diferente, né? Não só de leitura e discussão, aqui na Caverna do Morcego mesmo, tá? Então você pode conferir tudo aí. Basta clicar na aba vídeos que você vai ter acesso a tudo isso, tá? Então, a gente vai dar continuidade ao que a gente estava lendo. Lembrar vocês, então, de seguir nosso podcast, ir lá na Editora Terra Sem Amos, ver nosso livro. O PDF está disponível no nosso site. Ir na Clima Operária. Pegar o cupom de desconto do site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, até porque a gente está aí na reta final, gente. A gente está na reta final aí do ano. Então, aproveita para comprar seu livro antes que o preço do papel suba, tá ligado? Aproveita aí o cupom de desconto. E, óbvio, curte, comenta, compartilha, segue nossas redes sociais e fortalece a gente pelo nosso Pix ou pelo nosso apoio coletivo, que é o que garante esse trampo aqui funcionando. Beleza? Vamos direitinho pro livro, sem mais delongas. Cadê? Vem aqui, Mega. Já veio aqui, dessa vez não travou. Líderes relutantes, né? Então, a gente segue a partir das palavras de Paulo Gerbaldo. Se entre os ativistas contemporâneos a palavra organização levanta suspeitas, a palavra líder é capaz de provocar uma rejeição imediata. Ativistas do mundo árabe, da Europa e dos Estados Unidos costumam afirmar que os movimentos dos quais participam são sem liderança, ou ainda horizontais, tratando isso como um elemento crucial em sua identidade e sentido de valor. Além disso, muitos acreditam, sobretudo, que o uso das mídias sociais é o que ajuda os movimentos a alcançar a meta da não liderança. Lembrando, tá, gente? A gente está falando de um livro que é publicado pós 2011, tá? Não é um livro de agora, é um livro de agora. Um exemplo vindo de minhas entrevistas realizadas em outros países ilustra bem essa crença. Tim, organizador do grupo britânico anti-austeridade UK Uncut, né, que é Reino Unido sem um corte, né, sem esses cortes, enfim, tá falando de anti-austeridade, né, afirma que Facebook e Twitter nos permitem ser verdadeiramente horizontais. Mas, apesar de afirmações como essas, a adoção das mídias sociais nos movimentos contemporâneos não possibilita que eles se tornem sem lideranças ou horizontais automaticamente. Elas não introduzem, como por mágica, condições equitativas. Muito pelo contrário, é por meio dos usos das mídias sociais que novas formas de liderança são construídas. E aí vocês veem que o autor, ele agora está num ponto de afirmar os seus argumentos, né? Então ele afirma a coisa e ele constrói argumento em cima. Principalmente essas partes que estão escritas em itálico. É verdade que as redes sociais permitem a comunicação participativa, porém esse recurso não significa que todos tenham o mesmo grau de influência na ação coletiva e que a hierarquia não exista. Em vez disso, os principais administradores do Facebook, twitteiros, ativistas, passam a adquirir um grau desproporcional de influência na comunicação do movimento e, portanto, na coreografia de suas ações. Sem dúvida, a liderança construída nesse nível é mais difusa do que aquela concentrada em uma pessoa só e caracterizada por um caráter carismático. E aí ele está remetendo a Weber, tá? E orgânico, no qual a autoridade é estabelecida por consenso. Burns e Stalker. No entanto, continua sendo uma forma de liderança como uma centralizada, ainda que distribuída, influencia no desenrolar da ação coletiva. Então, você não tem uma liderança focada em uma pessoa só, né? Mas você ainda tem certas lideranças, certos líderes. A confusão subjacente à ideologia do horizontalismo pode ser rastreada até uma equação errônea entre organização informal ou líquida e não liderança. Grifem aí uma equação errônea entre organização informal ou líquida e não liderança. E eu vou grifar também aqui horizontalismo. O pressuposto é que, se não há um presidente eleito com status legal, isso significa automaticamente que não há líderes ou grupos de líderes. Essa ideia já fora contestada por Burns e Stalker. Então a gente vai ter que ler Burns e Stalker lá em 61. Em seu estudo clássico sobre organizações orgânicas em oposições às mecânicas, nas quais afirmavam que formas de estratificação continuavam a existir. Esse mesmo fenômeno foi observado pela teórica feminista Jo Freeman
ensaio clássico Tirania das Organizações Sem Estruturas, que a Nadia Nadila, minha irmã mais velha, vive falando desse texto. Né? E é um texto que a gente cita no capítulo 1, olha que legal. Tá aí outro texto para eu ler. Estou marcando aqui. Legal. Muitas das observações feitas por Freeman ao comentar o movimento feminista nos Estados Unidos na década de 70 poderiam ser aplicadas perfeitamente aos movimentos sociais contemporâneos. Apesar das reivindicações de não liderança, líderes e organizadores centrais continuam a existir. E possivelmente sempre existirão de uma forma ou de outra, uma vez que o caráter dinâmico do processo de mobilização sempre implica a presença de desequilíbrios e assimetrias. Afirmar que esses movimentos têm líderes não significa negar que sejam altamente participativos e que criem espaços genuínos de autoexpressão, inclusive, em certo sentido, até que sejam democráticos, né? Esse recurso é bem representado pelas Assembleias Gerais, AGs, que passaram a ser uma marca registrada dos indignados espanhóis e do Occupy Wall Street. As Assembleias Gerais, como alternativa aos atos com uma lista prescrita de oradores, ofereceram às pessoas comuns um palco para expressar suas preocupações, ouvir suas histórias e contribuir para a tomada de decisões coletivas. Eu acho legal quando a gente olha, por exemplo, para quem acompanhou a nossa saga sobre a América Latina, por exemplo, que assembleias são formas de comunicação já realizadas muito pelos bairros, e principalmente mirando numa questão comunitária. Isso é bem legal. Mecanismos como as Assembleias Gerais são usados, em grande parte, para reforçar o horizontalismo e a falta de liderança. No entanto, seria ingênuo pensar que a mera presença delas transforma, por mágica, os movimentos sociais em espaços horizontais de participação. Isso ocorre pelo menos por duas razões. Primeiramente, as próprias Assembleias Gerais, junto com plataformas organizacionais semelhantes, são afetadas pelo dilema da hierarquia de engajamento, que é descrita por Hans e Licht em relação ao cenário de ação direta autônoma da Alemanha. Isso significa que, ainda que esses órgãos de tomada de decisão sejam, em teoria, abertos a todos, de facto, tendem a ser frequentados principalmente por pessoas muito envolvidas no movimento. Aqueles que têm compromissos profissionais ou familiares e por esses ou outros motivos acabam impossibilitados de comparecer regularmente, podem se sentir escanteados. Por outro lado, uma influência desproporcional chega a ser adquirida por aqueles que têm o que poderíamos chamar de privilégio da presença, ou seja, tempo e energia para participar plenamente das ações do movimento. Em segundo lugar, no dia a dia dos movimentos sociais, a organização prática da ação coletiva depende da intervenção de participantes experientes e engajados, organizadores centrais responsáveis por fazer as coisas, como diz Stephanie, uma ativista do Occupy, que a gente leu, inclusive, no último capítulo, a gente viu nos últimos vídeos, né? O que em si, eu vejo muito menos como um problema, mas mais como uma dinâmica que precisa de mediações aí. Em outras palavras, existe um abismo entre a tomada de decisões e a execução das diferentes atividades do movimento. Esse fenômeno fica evidente no nível das comunicações, como vimos no caso da administração das contas táticas do Twitter do Occupy Wall Street. Os ativistas adotaram originalmente procedimentos horizontais, mas logo tiveram de restringir o acesso às contas, uma vez que se tornariam uma bagunça se ficassem completamente abertas. A presença de uma liderança dos movimentos populares contemporâneos é mais evidente na fase de sua iniciação, nos meses e nas semanas antes de se tornar publicamente visível. O que em alguns casos, mas não em todos, coincide com a fase em que o impacto das mídias sociais é o mais alto. No início do processo de formação dos movimentos populares contemporâneos, encontramos recorrentemente um número reduzido de pessoas, apenas uma ou duas responsáveis pelo desencadeamento do processo de mobilização. O Elgoni, eu não direi pelo processo de mobilização, né? Até porque a gente viu que o processo de mobilização precisou de muita gente, mas tudo bem. O Elgoni, o administrador do Kulena Khaled Said, Pablo Galego e Fábio Gandara, os principais iniciadores da página do Facebook Democracia Real Já, e Kali Lans e Mika White, editores de Adbusters. Naturalmente, esses iniciadores não criaram os movimentos sozinhos. Se fosse apenas eles, não teria existido nenhum movimento. Perfeito. No entanto, essas pessoas, em elaboração com outros ativistas e interação com usuários entusiastas da internet, lançaram uma ideia que aos poucos passou a atuar como núcleo inicial de um encontro simbólico, que mais tarde precipitaria um encontro material num protesto em espaço público. Eu gosto daquela perspectiva do Kulena Khaled Said, né, enfim, lá do Egito, da Praça Tahrir, porque houve uma grande organização feita para que isso se espalhasse nas periferias, né? E no presencial, naquilo que as pessoas viam no dia a dia.
O nível da influência desses ativistas variou muito de acordo com as circunstâncias específicas dos movimentos sociais que contribuíram para iniciar. Por exemplo, Last e White tiveram muito pouco a dizer quando a organização nas suas começou em Nova York, inclusive porque estavam agindo à distância. Um era de Vancouver e o outro de Berkeley. No caso da revolta egípcia e dos indignados, os líderes tiveram um papel evidente na orientação da campanha de lançamento, do começo ao fim. Trabalhando como administradores de suas páginas no Facebook, Gonin, Gandara e Galego moldaram a identidade de um movimento nascente e tiveram muito poder para definir a ação nos estágios iniciais de desenvolvimento. No entanto, assim que o movimento chegou ao espaço público, perderam grande parte dessa influência. Dado que sua liderança foi canalizada exclusivamente por meio de uma página no Facebook, assim que as pessoas passaram a não precisar mais do Facebook para se reunir depois que encontraram um lugar para isso, um local físico como a Praça Tahrir ou a Puerta del Sol, esses líderes perderam grande parte do controle em relação ao que se seguiu. Grifei de dado que sua liderança até o que se seguiu. Da mesma forma, influentes ativistas twitteiros, sobretudo em países com altas taxas de penetração do Twitter, como Espanha e Estados Unidos, tiveram influência na sustentação da ação dos participantes nas ruas, não só na forma de coordenação tática, mas por meio da construção de uma tensão emocional em relação à participação em protestos. As novas formas de liderança emergentes no campo do ativismo digital encontram um paralelo na importância contínua da liderança nas ruas. Uma vez que um movimento está nas ruas, há mais espaço para que os participantes comuns moldem sua ação, pois indivíduos e grupos influentes ficam fisicamente submersos numa multidão muito maior. Também, nesse nível, no entanto, muitas vezes encontramos grupos de lideranças engajados em dar à ação coletiva um sentido de unidade e direção. No caso do Egito, por exemplo, o papel de liderança foi desempenhado por vários grupos políticos organizados, como a Irmandade Muçulmana e o Movimento 6 de Abril. Além disso, torcedores organizados de futebol do Al-Ali e do Zamalek, com suas estruturas piramidais, foram decisivos para coordenar e travar brigas de rua com a polícia. Olha que legal. Eu vou grifar aqui o caso do Egito, por causa da torcida organizada, que é uma coisa que a gente vê na América Latina, né? Às vezes politicamente, às vezes só por causa de interesse próprio, mas acontece. No caso da Espanha, ativistas de ação direta da cena dos Ocupas contribuíram para formar a organização das acampadas, aproveitando a experiência anterior no movimento anti-globalização e em protesto de ação direta. Por fim, os ativistas envolvidos na minúscula, mas barulhenta comunidade anarquista de Nova York tiveram um papel de liderança no gerenciamento da montagem das Assembleias Gerais. Como vimos no capítulo 4, sem as pessoas que se conheceram no espaço de artes da 16 Beaver, em Nova York, em agosto de 2011, não haveria um movimento Occupy como conhecemos hoje. Mas o que eram aquelas pessoas se não líderes de algum tipo? Ou o fato de a maioria deles ser anarquista exclui de forma automática essa possibilidade? Pessoalmente, estou convicto de que anarquistas históricos como... E aí ele é anarquista, né? E aí eu vou grifar os anarquistas que ele fala. Henrico Malatesta, Mikhail Bakunin e Néstor Makhno também eram isso, líderes. Pessoas que lideraram e iniciaram movimentos sociais, inspirando ações e agindo como pontos focais ou centros simbólicos que anarquistas espalhados pelo espaço geográfico tinham como referência. O papel desempenhado por ativistas contemporâneos e por ativistas digitais em particular é muito semelhante. E isso não significa um personalismo ou um protagonismo por si só. Né? Eu acho que é um pouco disso que está sendo debatido aqui. De que existe a particularidade do personalismo, que ele discute aqui lateralmente, e existe a realidade de que haviam lideranças, embora houvesse um discurso de que não houvesse essas lideranças. É irônico que as mídias sociais, comumente mantidas para facilitar a não liderança que os movimentos contemporâneos buscam, se tornem o meio pelo qual novas formas de liderança surgem. Esse fenômeno reflete o fato de que, ao contrário do que os teóricos como Castell pensam, a internet é tudo, menos um ambiente de comunicação não hierárquico. Que frase, hein? Que frase. Que frase. Vocês vão ficar bravos se eu postar ela agora? Eu vou postar ela rapidinho. Rapidamente. A internet é tudo, menos um ambiente. Oh, meu Deus. De comunicação não hierárquico. Paulo Gerbaldo. Eita, como é que tem que deixar desbloqueado que você não posta? Foi.
Como observam diferentes analistas, incluindo Yochai Benkler e Clay Shirky, a comunicação na web é caracterizada por uma distribuição da lei de poder, na qual uma minúscula minoria de usuários produz o conteúdo que a grande maioria consome. A Wikipédia, em que apenas 2% dos usuários contribuem com a produção de conteúdo, é um exemplo. Embora a gente tenha um aumento disso, né? Mas aí eu acho que falta uma outra distribuição da lei de poder, que é a distribuição pelas próprias mídias sociais, né? Chavoso, Santinelli, as putativistas, né? Então Svetlana, a Carol Bomini, a Bruna Santiago, toda essa galera. E aí a gente pode olhar para o movimento social, a organização política, que acontece também frequentemente esse movimento. A mesma tendência hierárquica ressalta a comunicação no Twitter. Isso é exemplificado pela distribuição de mensagens com a hashtag Jan25, janeiro 25, usada por ativistas egípcios durante a revolta contra Mubarak. Christopher Wilson e Alexa Drum, 2011, descobriram que entre mais de 106.563 usuários únicos que usavam a hashtag, a maioria das mensagens foi enviada por 200 contas de poder. Da mesma forma, um estudo de tweets relacionados aos indignados espanhóis, conduzido pela Universidade de Saragoza, na Espanha, descobriu que o funcionamento dos fluxos do Twitter conectados ao 15M contradizia a ideologia da igualdade proposta pelo movimento. Os pesquisadores recuperaram uma tendência à estrutura hierárquica, na qual um pequeno grupo de formadores de opinião reunia a maior parte da atenção. Em suma, as redes sociais se transformaram em um meio pelo qual a liderança é exercida de maneira oculta, de modo a manter uma impressão de espontaneidade absoluta e cumprir os critérios de horizontalismo. E eu não acho nem necessariamente que tenha sido culpa dessas pessoas que se tornaram líderes, tá? Esse fenômeno é ilustrado pela controvérsia em torno da existência do QG do Occupy Wall Street, o espaço de escritório perto do Scott Park que a gente já debateu, né? Onde uma dúzia de ativistas trabalhava nas comunicações, conforme descrito no capítulo 4. Alguns militantes anarquistas ficaram muito bravos com a existência desse espaço, que viam como um centro de comando que tentava controlar o movimento. É claro que esse espaço era muito problemático para eles, por ser a prova material de que, apesar de toda a conversa sobre a ausência de liderança que povoava a publicidade do Occupy Wall Street, a sobrevivência cotidiana e a relevância pública do movimento dependiam fundamentalmente de um trabalho de um grupo comprometido de ativistas experientes em mídia. Pelo menos, no caso do Occupy Wall Street, em Nova York, as pessoas não estavam tentando tornar essa presença de um grupo de organizadores essenciais um segredo inviolável. Em outras palavras, o escandaloso não era a presença de organizadores, e sim o fato de eles estarem alojados num espaço específico, em vez de invisíveis na multidão ou escondidos atrás de uma tela de computador em algum lugar da cidade. Curiosamente, muitas contas do Facebook e do Twitter, usadas por movimentos sociais contemporâneos, se valem do anonimato ou adotam nomes coletivos, contribuindo para a impressão de falta de liderança, mas costumam ser operadas por um grupo principal de organizadores. É aquele velho papo sobre o núcleo duro, né? Sobre uma galera que tem mais cautela, tem mais conhecimento e que presa tá lá. As mídias sociais criam a impressão de que ninguém está liderando, porque se supõe que sejam inerentemente participativas, e que ao usá-las, as pessoas estão se comunicando, interagindo, compartilhando e participando. No entanto, consagradas na comunicação simples, existem formas de liderança suave que fazem uso do caráter interativo e participativo da Web 2.0. O indicativo desse fenômeno é a afirmação do ativista egípcio Ahmed Sabri, arquiteto de 48 anos, de que o Facebook era o nosso campo de treinamento e o Twitter o nosso quartel-general. Interessante aqui é a oposição entre estruturas físicas para a organização, um campo de treinamento e um QG como edifício, e canais de comunicação imateriais e efêmeros e que não treinam nada, né? Como o Twitter e o Facebook, que parecem uma celebração da organização líquida. Em outras palavras, o Facebook foi usado pelos líderes do movimento, ou, para usar um termo mais neutro, pelos organizadores ou ativistas, no sentido de mobilizar pessoas de fora do espaço de participação, enquanto o Twitter era importante para fins de organização interna. Bom, é isso para hoje, tá? Um vídeo inclusive um pouquinho mais curto. A gente vem então no próximo vídeo para falar sobre o Facebook. Para falar sobre o Facebook, depois para falar sobre o Twitter e a gente encerra esse capítulo. É isso. Mais 2 videozinhos desse capítulo e depois a conclusão e a gente encerra mais uma leitura. Estamos chegando aos fins. A gente vai acabar antes do final do mês. Olha que legal, que da hora. É isso, família. Então, a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e apoiar a Caverna do Morcego. Até mais. Um grande beijo. Tchau!